Vamos estudar um pouco sobre divisibilidade. Dividir por 2. Quando o último dígito é par. Ou então, quando o número for 0, 2, 4, 6, 8. Se o número for 14, terminou em 4. Então, é um número par. Ele é divisir por 2. Por 3, a soma dos dígitos, quer dizer, dos números, é múltiplo de 3. Se eu coloco o número 24, 2 mais 4 dá 6. Então, 6 dá para dividir por 3. Se eu coloco o número 18, 1 mais 8 é 9. E o 9 dá para dividir por 3. Então, são números divisíveis por 3. Por 4, o número formado pelos dois últimos dígitos, no caso, o número 140, pelos dois últimos dígitos, no caso aqui o número 40, é dividir por 4. Então, 40 dividido por 4 é 10. Então, dá para dividir. O número 124. O número 24, os dois últimos dígitos, o 24, ele dá para dividir por 4, que dá um 6. 5, o último dígito é 5 ou 0. O número 35 terminou em 5. O número 20 terminou em 0. Os números terminados em 0 ou 5 é dividir por 5. Dividir por 6. Dividir, quando ele for um número par, ele é dividir por 2, né? Esse é o número par. E por 3. No caso, o número 24 é um número par. Se eu somar, ele é par. E se eu somar 2 mais 4, 6. Então, ele é dividir por 3. Ao mesmo tempo, o número formado por 3 últimos dígitos é dividir por 8. Então, quando os 3 últimos dígitos for dividir por 8, aí você tem que fazer aqui o cálculo. Então, os mais importantes são esses daqui. Por 7, o 7 ele é mais complicado, então tem que pegar o número e fazer a divisão, por isso não foi colocado. Por 9, a soma dos dígitos é múltiplo de 9. O número 18, eu vou colocar aqui alguns números. O número 27, o número 81. Se você somar todos eles, vai dar um 9. 8 mais 1, 9. 2 mais 7, 9. 8 mais 1, 9. Então, quando essa soma der um 9, eles são dividir por 9. O 10, o último dígito é 0. Então, qualquer número terminado em 0, o número 200 terminou em 0, o número 4000 terminou em 0, o número 250 terminou em 0, são dividir por 10. Hoje o nosso estudo é máximo divisor comum. Aí coloca MDC, que são as iniciais. A tabela ao lado mostra o número de livros encomendados pelas livrarias ABC e a determinada editora. O encarregado de preparar as encomendas recebeu a orientação de colocar o maior número possível de livros em cada pacote, de modo que todos os pacotes tivessem a mesma quantidade de livros. Acompanhe o que o encarregado fez para determinar a quantidade de livros que deveria colocar em cada pacote. Inicialmente, determinou os divisores naturais de cada um dos números da tabela. Então, vamos lá. Os divisores de 96 são esses números, o de 108 e o de 132. Vamos ver quais os números que se repetem. O número 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8 não, o 12. Pronto, somente esses números. Então, note que os números 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 são divisores de 96, 108 e 132. Ou seja, eles são divisores comuns desses números, 96, 108 e 132. Assim, para que os pacotes tivessem a mesma quantidade de livros, o encarregado poderia colocar 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 livros em cada pacote. Como foi determinado que cada pacote deveria ter o maior número possível de livros, então cada pacote deverá conter o quê? 12 livros. O que o encarregado fez foi encontrar o maior divisor comum de 96, 108 e 132. O maior divisor comum de 2 ou mais números é chamado de máximo divisor comum e representado pelos iniciais MDC, máximo divisor comum. Na situação descrita, o máximo divisor comum de 96, 108 e 132 é o número 12, que se indica por
MDC, maior divisor comum, 96, 108 e 132, igual a 12. Encontramos MDC pela decomposição, agora vamos trabalhar a decomposição, em fatores primos. Os números primos são aqueles que você só dá para dividir por um e por ele mesmo. Vimos como calcular o MDC de dois ou mais números naturais conhecendo seus divisores. Agora vamos ver como aplicar o processo de decomposição em fatores primos para o cálculo do MDC de um número. Como exemplo, vamos calcular o MDC dos números 280 e 300. Inicialmente, decompomos cada número em fatores primos. Então, aqui tem o número 280. Então, para decompor, você faz isso. Aí, começa pelo 2. 280 dividido por 2 dá 140. 140 dá para dividir por 2 dá. No caso aqui, 140 vai dar 70. Dividido por 2 dá 35. Por 5 dá 7. E por 7 dá 1. Pronto. Agora o 300. Vamos fazer isso. Por 2. 300 dividido por 2 é metade. Dá 150. 150 dividido por 2 dá 75. 75 nós vamos dividir, dá por 5, mas dá um número menor, o 3. Então, não podemos botar o 5, porque 7 e 5 dá 12, 1 e 2 dá 3. Então, por 3, 75 dividido por 3 vai dar o número 25. O 25 só dá pelo 5, que é um 5, e 5 dividido por 5 é o número 1. Agora, nós vamos colocar assim, só para você compreender aqui. Deixa eu só colocar assim. Os fatores, deixa eu só colocar para você entender o 2, 1, 2, 3. Então, tem 2 elevado à terceira potência, o 5 elevado à primeira potência e o 7 também é umzinho aqui. Esse número aqui tem quantas vezes o 2? 1, 2. O 3 só tem 1, é como se tivesse um umzinho aqui oculto. E o 5 tem 1, 2. Pronto. A gente vai ver qual é o número deles que se repete. O 2 elevado à terceira e o 2 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 2 elevado ao quadrado. O 3 só tem aqui e não tem aqui. O 5 tem o 5 elevado a 1 oculto e o 5 elevado ao quadrado. Então, vai ficar o 5 elevado a 1. E o 7 aqui tem o 3, então não fica. Então, a resposta aqui, 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, vamos continuar. Só para você compreender. Os fatores primos comum destacados, que são esses números aqui que eu coloquei, são fatores primos destacados em verde, é o que está no seu livro, são 2 vezes 2 vezes e 5, ou seja, 2 elevado ao quadrado e 5. É preciso considerar os fatores comuns que apresentem o menor expoente para que eles sejam divisores de dois números, foi o que a gente fez. Multiplica esses fatores obtendo o MDC desses dois números, foi o que a gente fez, que é 2 elevado ao quadrado vezes 5. 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Ainda como exemplo, vamos calcular o MDC dos números 120, 150, 252 e 150. Então, vamos lá. Para decompor esses números, a gente vai fazer isso aqui. Começando pelo 2. 120 dividido por 2 é metade. 120 dá 60. Por 2, 60 dividido por 2 é 30. Por 2, 30 dividido por 2 é 15. A gente não vai pelo 5, porque dá por fazer por 3, senão dá errado. 15 dividido por 3 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Então, deixa eu só colocar aqui 1, 2, 3. 2 elevado à terceira. O 5 elevado a 1. O 3 elevado a 1. E o 5, pronto. 2 elevado à terceira. E esse outro? Começa por 2. Então, esse número 252 dividido por 2, 252 dividido por 2, vai dar o número 126. 126 é um número par, ainda dá por 2. 126 dividido por 2, então 63. 63 é um número ímpar, não dá por 2, mas dá por 3, porque 6 e 3 é 9, é o múltiplo de 3. Então, 63 dividido por 3 vai dar o número 21. 21 também dá por 3, que vai dar um 7, porque 7 vezes 3 é 21, e o 7 só dá por 1 mesmo. Então, fazendo aqui, vai dar 1, 2 elevado ao quadrado. O 3 tem 1, 2 elevado ao quadrado, e o 7 está sozinho, se fosse 1. O número 150 por 2, a metade de 150 é 75.
75 dá por 5, mas nós não vamos fazer por 5, tem que ser por 3, porque aqui 7 e 5 é 12, 1 e 2 é 3, então dá para fazer por 3. Então, 75 dividido por 3 vai dar o número 25. 25 por 5. 25 dividido por 5 é 5, e 5 dividido por 5 é 1. Vamos lá. O 2 só tem 1, 2, o 3 só tem 1, e o 5 tem 2, então é levar ao quadrado. Então, aqui nós vamos fazer o quê? O 120, como ficou aqui? Ficou 2 elevado à terceira, vezes 3, vezes 5. O 252, então, é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 7. O 150, 2 vezes 3, vezes 5 elevado ao quadrado. Pronto. Aí, o MDC de 120, 252 e 150. Então, nós vamos pegar os menores que se repetem. Então, o menor que se repete é esse 2 elevado a 1 oculto, que aqui tem 2 elevado à terceira e 2 elevado ao quadrado. Então, vai prevalecer esse daqui, o 2. Aqui o 3. Aqui tem 3, 3 ao quadrado e o 3. Então, vai prevalecer o número 3. E o 5, no caso aqui, o 5 ele tá aqui, mas não está aqui. Então, não fica. Então, 2 vezes 3, 6. Observação. 2 ou mais números que têm um máximo divisor comum igual a 1 são chamados de números primos entre si. Por exemplo, números 8 e 15 são primos entre si, pois o MDC de 8 e 15 é o número 1. Observe os divisores de 8. Vai ser 1, o 2, o 4 e o 8. Só tem esses números aqui que dá para trabalhar com o número 8. O número 15 é 1, o 5, e o 3, o 5 e o número 15. Então, quais são esses números que se repetem? Somente o número 1, por isso que fala que é o número 1. Note que o único divisor comum desses números é o número 1. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos pegar, olha só as atividades de hoje. Atividade proposto, páginas 58 e 59, as questões 19, 20, 22, 23 e 26. Então, são essas questões, você faça nessa organização que está aqui, deixando espaço aqui para você trabalhar. Essa daqui, faça também dessa maneira. Então, eu fiz aqui para vocês terem uma noção como se copiar a atividade de vocês.